quero falar um pouco hoje sobre intimidade com Deus. Foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu espírito. Nós precisamos começar a usar mais a nossa percepção espiritual que temos. Quando Jesus falou com Nicodemos sobre nascer de novo, Ele estava falando sobre você se conectar a Deus. Eu estava meditando um pouco nessa passagem, e essa passagem assim foi muito significativa para mim, porque quando a Bíblia diz, no verso 3 de João 3, não precisa abrir a Bíblia porque é só uma referência que eu quero usar antes de ler Gênesis. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa palavra ver, no grego, ela significa eido. Eido. E essa palavra, ela significa perceber com o uso dos sentidos. Isso significa que quando nós nascemos de novo, nós passamos a ver coisas que nós não víamos antes. Nós percebemos o que era imperceptível antes. Então, quando Jesus ele fala para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ele está falando que não consegue perceber, não consegue acessar o reino de Deus. Então, se nós temos esse acesso hoje, eidos ao reino de Deus, nós temos que usar isso. E é muito fácil você perder essa percepção. O fato de nós andarmos longe de Deus, em volta somente da nossa própria agenda, da nossa própria vida, isso pode fazer com que seus olhos, sua percepção, ela fique embotada. É por isso que nós precisamos estar afiados no espiritual, nos conectando diariamente com Deus. A intimidade com Deus é ela que vai proporcionar com que a sua percepção do reino de Deus seja viva. A falta de quebrantamento que nós temos falado aqui, a falta de entrega, a falta de rendição a Deus, pode nos tornar doutores, mas não homens e mulheres que caminham no poder e no sobrenatural de Deus. Eu sou um pastor e me posiciono como pastor. Eu sou um profeta e me posiciono como profeta. Mas não quero que o meu título vá à frente do que verdadeiramente eu sou. Como assim? O título não expulsa demônio. Eu estou numa função no reino de Deus. Sim, como pastor, sim, como profeta, sim, como homem de Deus. Mas o que eu quero de fato é ser como Lázaro, amigo de Jesus. Ter intimidade com Jesus. Os títulos muitas vezes, no meio religioso, traz brigas, contendas, confusões. Mas quando você é amigo de Jesus, você entende qual que é o seu lugar. Não é defender um título, é defender um lugar, e é um lugar chamado intimidade com Deus. E eu quero compartilhar um pouco com você sobre isso hoje, porque aqui em Gênesis,
capítulo 3, do verso 8 ao 10. Se você puder acompanhar comigo. Gênesis capítulo 3, do 8 ao 10 diz: E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim, chamado de Jardim do Éden. Um lugar paradisíaco, extraordinário. Não tinha falta de nada lá. Um lugar onde a glória de Deus era manifesta todo final de tarde, através da voz do Senhor que enchia o lugar. E a Bíblia diz que Adão, ele tinha um encontro com Deus, diário, no final de tarde. E sabe por que no final de tarde? Porque era depois ele fazer todo o seu trabalho, depois ele ter feito todas as suas coisas, ele poderia ter um tempo de qualidade com o Senhor. E a Bíblia nos diz que o homem então acabou pecando, cedeu a voz à serpente, foi enganado. E a Bíblia diz então que ele teve que pegar folhas para se cobrir. E quando isso aconteceu, ele sabia que o Senhor vinha falar com ele no final da tarde, ele se escondeu entre as árvores, porque entendeu que estava nu. Deus criou o jardim como um ponto de encontro. Diga comigo, um ponto de encontro. Um lugar de intimidade. E esse jardim, Éden, era um lugar de intimidade, era um lugar de amor, era um lugar de relacionamento. Esse é o lugar onde a humanidade se conecta com a divindade. Esse é o lugar onde o humano se conecta com o divino. Mas quando o pecado chegou, nós perdemos esse lugar. E é por isso que eles foram expulsos do jardim, porque eles perderam esse lugar de encontro, esse lugar de intimidade. A voz do Senhor está à nossa procura. E está à procura de intimidade. Diga comigo, Deus está à procura de intimidade. Adão fez vestes de folhas para ele e para sua mulher. Trabalhou a noite inteira, porque sabia que o Senhor estava vindo. Mas você tem que entender, nunca será por obras. Porque quando Deus viu que Adão estava coberto de folhas, a Bíblia diz que o Senhor preparou para ele vestes de animais, já para mostrar para o homem, sabe, que não era por aquilo que ele fazia que Deus vinha a ele, não é também pela forma como ele se apresentava diante do Senhor. Ou seja, o homem pode fazer religião, mas não pode fazer relacionamento. O homem pode fazer religião, mas não pode fazer relacionamento. E é isso que me impressiona, quando eu vejo que desde o princípio, o que Deus sempre quis com o homem, o projeto original de Deus, era se relacionar com o homem, era poder ter acesso ao homem, era poder conversar com o homem, era poder ensinar o homem, discipular o homem. Mas muitas vezes o homem não se contenta com aquilo que tem. E ele busca outras coisas para encher a sua vida. O homem pensa que fora desse lugar de encontro, ele vai encontrar alguma coisa. E na verdade, é na presença de Deus que temos tudo.
Na presença de Deus não nos falta nada. O homem era feliz, mas quis experimentar outra coisa. Por que nós somos assim insaciáveis? Por que não nos submetemos ao propósito do eterno? Talvez porque dentro de nós estamos sempre querendo algo, sabe, a mais, sendo que o a mais, todo o a mais está dentro do Senhor, da sua presença. O primeiro ponto de encontro foi no jardim. Esse foi o primeiro ponto de encontro do homem com Deus, lá no jardim. Só que a Bíblia diz que por causa do pecado, eles tiveram que ser expulsos desse lugar. Quando você peca ou vive uma vida de pecado, você sai desse lugar de encontro. O Éden tipifica isso. Quando o homem foi expulso desse lugar de encontro, ele foi expulso por causa do pecado. O pecado, ele nos impede de ouvir a Deus. O pecado vai causar uma separação entre nós e o nosso Deus. É o pecado que está sempre nos assediando para nos manter longe de Deus. E não adianta, quando o pecado entra, o homem tenta achar várias coisas para se cobrir, para se justificar diante de Deus. Nós vemos isso. As pessoas, elas têm procurado versículos para, podemos assim dizer, amparar as suas opiniões. Elas não estão prontas a se renderem a Deus, a se renderem a vós. E um detalhe que eu acho maravilhoso é que quando Deus vem para falar com o homem, Deus queria ver um homem totalmente desarmado, nu, totalmente entregue, totalmente rendido, porque é isso que representava a nudez. Representava um homem totalmente rendido, representava a intimidade total com o Criador. Só que a Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, não para aqueles que não o temem, é para aqueles que o temem. Deus vai falar com você, se comunicar com você, quando você o temer de todo o seu coração. O primeiro ponto de encontro foi o jardim, mas o segundo ponto de encontro, 2.500 anos depois, foi o deserto. Foi o segundo lugar de encontro de Deus com o homem. E o Senhor disse a Faraó: deixe o meu povo ir, para que eles me adorem no deserto. E a Bíblia diz que o Senhor os levou para o deserto, e lá ele construiu um grande tabernáculo. O tabernáculo estava lá, e foi o segundo ponto de encontro. Diga comigo, o tabernáculo. Foi o segundo ponto de encontro. E o tabernáculo, ele representava o lugar onde Deus habitava. E todas as tendas ficavam ao redor. O tabernáculo no deserto está no meio do acampamento. Todas as tribos o cercavam. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero ser o centro da vida de vocês. Sabe o que eu fico impressionado com isso? Quando eu olho para a história, quando eu vejo todo o trabalhar de Deus, que Deus está sempre procurando o homem. Deus está sempre buscando ter intimidade com o homem. Então é como se Deus dissesse: agora eu vou me assentar no meio de vocês. Com o tabernáculo, esse foi o projeto de Deus. Sua presença no meio dos homens. E os homens deveriam adorar a Deus e deveriam esperar por aquele momento. O tabernáculo em hebraico significa uma tenda de reunião. É o que o jardim do Éden era. É um lugar onde os amantes se encontram. Era um lugar de encontro com Deus. Então, eu te mostrei o jardim como um lugar onde os amantes se encontram. Estou te mostrando o tabernáculo também como um lugar de encontro.
E Deus diz agora: eu vou te dar um ponto de encontro ainda melhor do que esse. Então ele desce a uma garota, a uma moça chamada Maria. E ele diz: o que você vai gerar é do meu Espírito Santo. Aleluia. Deus começa a sua história lá atrás com o homem. Depois vem o tabernáculo. E agora ele diz: agora será Emanuel, Deus com vocês. Ou seja, no jardim, ele se encontrava com o homem à tardinha. No tabernáculo, Deus vinha e de tempos em tempos havia sacrifícios para esse Deus, havia relacionamento, e Deus ali representando o lado de fora, como alguém que deveria ser adorado, como ele deveria ser o centro de todas as coisas. Mas agora, ele não quer mais ficar de forma ocasional falando com o homem, ele não quer ser apenas uma figura na vida do homem, e é isso que a religião tenta fazer, com que Deus seja uma figura. Então Deus diz: eu vou vir e vou morar no homem. E o Senhor diz: eu vou habitar em você, eu vou ser Deus em você. É o melhor lugar, é o melhor ponto de encontro. Por isso, esse encontro em Jesus, diga assim: Jesus é o meu ponto de encontro. Jesus é o lugar onde Deus encontra o homem, onde a humanidade encontra a divindade. Esse é o lugar da conexão, é o lugar da união, é o lugar da comunhão. Nele eu vivo, nele eu me movo, nele eu tenho o meu ser. É por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E se alguém está em Cristo, agora eu vivo, mas eu vivo em Cristo. É o ponto de encontro, é o verdadeiro ponto de encontro. O ponto de encontro. Então vem, e agora ele começa a anunciar para os discípulos: é chegada a minha hora. Agora o ponto de encontro diz: eu estou saindo. E os discípulos começam a dizer: não diga isso que tu estás saindo, porque agora nós te encontramos. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que tu és esse lugar de encontro, e agora tu dizes que está saindo. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 14, verso 16 ao 20. Olha o que está escrito aí. Eu acho maravilhoso que sempre que Deus Ele fala uma coisa, o homem tem que correr atrás. Em todo momento, Deus está procurando o homem. Mas quando Deus fala, é o homem que tem que correr. Será que dá para entender isso? Deus está à minha procura, mas quando Ele fala, é eu que tenho que correr. Essa é a verdadeira adoração. Essa é a verdadeira vida no Espírito. João 14, verso 16 ao 20 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis.
porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa passagem é impressionante, porque nós vemos aqui o Filho como intercessor e o Pai como doador, generosamente nos entregando algo. Ele me deu coisas que eu não consigo por mim, é por isso que Ele é meu intercessor. Jesus é meu intercessor. Ele diz que eu vou, mas tudo bem, porque eu vou te dar outro, igual a mim, que é a palavra allos, em grego, significa outro igual a mim, é o Espírito Santo. Do mesmo tipo, um paracleto, um ajudador. Quando algo é muito pesado para você, é melhor você prestar atenção nisso. Algumas coisas das quais você vai pegar, você não terá força para levantar. E aí nesse momento você vai lembrar que dentro de você habita um paracletos, um ajudador, igual a Jesus. Aleluia! Igual a Jesus. Se Jesus andou fazendo bem enquanto estava aqui nessa terra, agora habita dentro de mim alguém que se chama o Paracleto, o Espírito Santo. E as mesmas coisas que Jesus fez aqui nessa terra, agora com o Paracletos habitando dentro de mim, o que não acontecerá? Digamos que eu não poderia levantar isso com a minha própria força, mas eu tenho um Paracletos, que me dá força que não é minha, e Ele diz para mim, que quando eu entrar, Ele vai entrar junto comigo. Quando você for atrás, eu vou atrás com você. Quando você lutar, eu vou lutar com você. Quando você ficar ao lado, eu vou te ajudar. E quando você ficar sem força, eu vou entrar. E eu não vou deixar você sem te consolar. Há algumas pessoas aqui que vão fazer coisas sobre-humanas, e Deus manda dizer para você: toda ajuda que você precisar, você terá do meu Espírito Santo. Está acima da sua força, mas você tem um Paracletos. Você é como Elias, quando Deus disse para ele: coma, a jornada é grande demais para você. O que Deus está prestes a fazer na sua vida é grande demais, mas você tem um Paracletos, que em todo caminho estará com você. Você tem um ajudador, que em todo caminho te sustentará. A força que você vai receber do Espírito Santo é o que você precisa para poder vencer. Deus diz para nós: vou ajudá-lo nessa temporada a ter uma força que não faz sentido. A força virá não através do exercício, mas virá através da intimidade com o Espírito Santo. O avanço que você está buscando virá através da palavra e através da adoração. No seu tempo com o Espírito Santo, no seu relacionamento, na sua comunhão com o Espírito Santo, diário. Sabe o que eu entendo? É que o homem nunca soube se relacionar direito com Deus.
nem no jardim, nem no tabernáculo, nem quando Jesus pisou aqui nessa terra. Porque o homem precisa aprender a se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo representa o Senhor. Só que, se eu não aprender a ouvir a Deus, eu nunca vou conhecer totalmente a vontade de Deus para a minha vida. Nós vemos hoje as pessoas brigando entre elas dentro da igreja, porque a minha igreja é melhor, porque a minha teologia é melhor, porque a minha maneira de fazer as coisas é a mais correta, é a mais certa, porque Deus está comigo e Deus não está com vocês. Sabe, eu fico pensando se essa é a conversa do Espírito Santo ou é a conversa do homem carnal, que assim como no Éden estava tentando usar subterfúgios para ouvir a Deus. Porque quando nos apresentamos diante dele, devemos nos apresentar totalmente nus, não fisicamente, mas totalmente despojados das nossas obras de justiça, totalmente rendidos à voz de Deus, dizendo: Deus, eu não sou grandes coisas, mas eu estou aqui porque eu te amo, eu estou aqui porque eu preciso de ti, eu estou aqui porque sem a tua direção eu estou perdido, eu estou aqui porque o meu ser tem muitas vontades, a minha natureza quer sempre me puxar para fora da vontade de Deus. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E sabe o que isso significa? O perfeito amor, ele só acontece quando eu estou conectado totalmente ao Espírito Santo. O perfeito amor só acontece quando eu estou totalmente conectado, porque daqui a pouco eu penso que eu estou íntimo de Jesus e eu não estou. Você sabe quando que você se tornará íntimo e realmente ser uma pessoa de temor de Deus? É quando você amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Porque enquanto isso não acontecer, você não teme a Deus. É qualquer outra coisa menos temor a Deus. Adão, a sua ajuda não está na capacidade do seu íntimo. Você se tornou um mestre em esconder o seu coração. Mas o seu coração é tudo o que Deus quer. Sabe, você quer cobrir. E Deus diz: eu não quero que você cubra diante de mim. Eu quero que você esteja com o seu coração aberto. Eu quero que você esteja sem roupas no coração. Porque senão nós vamos ser como aquele publicano que dizia: Senhor, eu oro tanto, jejuo e dizimo. E o outro do lado dizendo: pobre de mim que sou pecador e que careço da tua misericórdia. A bem da verdade é que nós achamos que aquilo que nós fazemos para Deus é o suficiente, sabe, para temer a Deus. E não é o que você faz para Deus, é o quanto o seu coração está aberto para ouvir dEle. Para de tentar esconder teu coração. Você pode esconder teu coração dos homens, mas você não pode esconder teu coração de Deus. Abra seu coração para Ele. Fale para Ele dos seus vícios. Fale para Ele dos seus pecados. Fale para Deus das suas limitações. Fale para Deus de como você se sente. Ele quer você totalmente nu de coração. É por isso que a Bíblia fala de um coração circuncidado. Um coração circuncidado é um coração que tem aliança com Deus e sabe que pode confiar em Deus. A vida nos ensina como nos esconder de Deus, mas a palavra de Deus vai nos ensinar a como nos abrir para Deus.
A vida vai te ensinar a se encobrir. Sabe, quando eu comecei a pregar, eu sempre busquei modelos para começar a ministrar. Então a gente começa a tentar imitar a entonação da voz, o jeito que as pessoas se vestem, o jeito como elas se posicionam no púlpito. Até que um dia o Espírito Santo mostrou para mim que não era isso que Ele queria. Ele queria que eu fosse uma voz que clamasse no deserto. E você sabe, uma voz que clama no deserto não é a voz dele, é a voz do Senhor. Então não se trata de entonação, não se trata de posicionamento, não se trata de como você vai gesticular. Se trata de você se permitir ser usado por Deus e deixar Ele te usar da maneira como Ele quer. Enquanto você fica buscando modelos humanos para imitar, você não entende a razão do teu chamamento. Você não entende o desenho de Deus para você. O que Deus quer te ensinar vai ser algo único. Você vai ser uma voz para o Senhor, aqui nessa terra, nessa geração, quando você entender isso. Essa será uma temporada em que há certos avanços que apenas verdadeiros adoradores e adoradoras obterão. Pessoas que podem entrar em sua presença e se perder na sua glória. O Espírito Santo vai ser seu paracletos, vai ser o seu consolador, vai ser a sua ajuda, vai ser a sua influência, vai ser a sua vantagem, vai ser aquele que abre portas, e você vai adorar a Deus até que Ele lhe dê favor com os homens. A vida de um adorador não é para agradar os homens, é para agradar a Deus. E se você olhar para Jesus, Jesus tinha os seus íntimos. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João testemunharam coisas que os outros discípulos não testemunharam, porque eles eram íntimos do Senhor. E você sabe o que é ser alguém íntimo de alguém? É aquilo que não pode ser público. Você só revela ao círculo dos íntimos. São reuniões em portas fechadas. Coisas que são íntimas, que não devem ser públicas. Eu quero ser íntimo de Jesus para ouvir coisas que Ele não fala no público. Tanto que você vai ver em muitos sermões de Jesus Ele dizendo assim: o que eu tenho para falar para vocês, ainda vocês não estão preparados para ouvir. Agora, quando você se aproxima de Jesus, aí Ele revela a sua glória. Há pessoas que até conhecem Jesus, mas não têm a intimidade com Jesus de um íntimo. Quando Jesus transcendeu, houve a transfiguração no monte, e que os discípulos, os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, eles puderam contemplar Jesus se transfigurando diante deles. Aí eu começo a ver uma coisa, que todos vão ter acesso a Jesus, mas tem algumas coisas que os íntimos vão ver e vão ouvir, que a maioria não vai ver e não vai ouvir. E nós fizemos isso com o Espírito Santo, sabe? Com orar em línguas. Algumas pessoas talvez subiram em um lugar de intimidade com Deus e foram batizadas no Espírito Santo, enquanto outras não foram batizadas. E daí elas pensam: isso não é de Deus, porque eu não tenho acesso a isso. Mas tem certas coisas que está reservado para os íntimos. Eu não digo que o batismo do Espírito Santo não seja para todos, é para todos, mas é para todos aqueles que querem ter intimidade com Deus. Aí você diz: não, mas eu conheço alguém que foi batizado no Espírito Santo e não quer nada de intimidade com Deus, mas ele teve a oportunidade. Deus dá a oportunidade. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: se você é íntimo de Deus, você vai estar em alguns lugares
que os outros não estarão. Agora, entenda uma coisa: como ser íntimo de Deus? Deus não escolhe seus íntimos. É a determinação de cada um de nós que nos torna íntimos. Tempos prolongados de comunhão íntima com Deus, contato diário com o Espírito Santo, disposição de abrir mão de tudo por Ele, obediência, transparência, paixão. Porque todo mundo pensa que foi Jesus que escolheu Pedro, Tiago e João para andar com Ele. Não. Se você ler as Escrituras, Pedro, Tiago e João estavam em todas. Por quê? Porque eles escolheram ser íntimos. Eles escolheram. É uma escolha nossa ser íntimo de Deus. É uma escolha minha, é uma escolha pessoal sua. Você sabe que uma pessoa íntima de Deus não tem tempo para ficar fazendo fofoca dos outros. Uma pessoa íntima de Deus não tem tempo para, se envolver com algumas coisas que os outros se envolvem. Porque ele sabe, eu vou entrar na presença de Deus logo, logo. Eu não posso me envolver com isso. Essa foi uma das primeiras coisas que eu ouvi de Deus para mim. Que se eu permanecesse com algumas companhias dentro da igreja, eu nunca iria crescer. Então eu decidi me afastar, mesmo dentro da igreja. É uma escolha sua se afastar de gente problemática dentro da igreja. Porque a igreja é uma bênção. Mas tem pessoas que aceitaram Jesus, amam Jesus, mas não se converteram totalmente a Jesus. Eles continuam sendo aquele mesmo, que era lá no mundo, só que agora com uma diferença. O nome está escrito no livro da vida. Mas eles continuam dando frutos ruins. Eles nunca vão subir no lugar da intimidade. Mas você pode subir. Você pode subir esse lugar da intimidade. Eu decidi, me afastar de conversas dentro da igreja. Eu decidi não entrar em certas questões. Quando eu ouvia alguém falando mal do pastor, eu saía de perto. Quando eu ouvia alguém falando mal de outra pessoa, eu saía de perto. Eu não queria estar mais envolvido com coisas erradas. Eu não queria ser mais participante daquilo. Eu queria ter a minha intimidade com Deus. E foi esse hábito de ter me separado dentro da igreja. Eu acredito que existe uma igreja dentro da igreja. Não é todo mundo que é crente. Não é todo mundo que serve a Deus. Tem muita gente que se diz de Deus, mas não é de Deus, porque os frutos dizem outra coisa. Mas o íntimo de Deus, ele diz: eu não vou me misturar com isso. Eu não vou entrar nisso. Eu quero uma conexão com Deus. É por isso que eu não me engano com títulos. Eu não me engano com quem prega bem, com quem canta bem. Porque eu acredito que a verdadeira adoração é quando você está totalmente rendido aos princípios de Deus. E esse é um dos princípios. Não falar mal dos outros. Não fazer fofoca dos outros. Não ficar olhando do irmão, o irmão de alto a baixo, ficar julgando as pessoas. Eu fico imaginando, gente, o que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com o versículo de Mateus capítulo 7, verso 1? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Os crentes dizem que amam a Deus, mas julgam o próximo. E você vê as pessoas julgando hoje uns aos outros. Critica a forma como a pessoa prega, a forma como a pessoa se posiciona. Eles não entendem a função. A briga deles é com título. Então que arranque meus títulos. Mas o que ninguém pode arrancar de mim é a minha intimidade com Jesus. Algumas características de uma pessoa que é íntima de Jesus. Eu vou falar só de João. Poderia falar de Pedro, poderia falar de Tiago, mas eu vou falar só de João. A primeira característica de uma pessoa que verdadeiramente
descansa em Jesus. Aliás, que é íntimo de Jesus é que ele descansa em Deus. Olha o que está escrito em João 13, 23. Olha o que está escrito lá. Essa característica de um íntimo, aprendeu a descansar em Deus. João 13, 23, ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Os íntimos estão totalmente descansados em Deus. Ah, meu irmão, isso tem me impressionado. Os íntimos têm aprendido a descansar em Deus. Sabe, os íntimos têm aprendido a descansar no Senhor. Não para extravasar as suas emoções, mas para descansar, aquietar o seu coração. Eles não fogem no meio da tempestade. Eles não tomam nenhuma decisão sem consultar a Deus. Eles esperam e ouvem o coração de Jesus. Esse é aquele que está descansado em Deus. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: eu quero ser um íntimo. A segunda característica, eles veem o que outros não veem. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 17, verso 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou à parte a um alto monte, e ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Aqui nós entendemos por que João teve uma compreensão maior do que os outros. É porque quando Jesus se movia, ele se movia junto. Sabe, meus irmãos, nós não temos que nos mover pela opinião dos outros. Nós temos que nos mover por aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. E um detalhe, eu acredito também que Pedro, Tiago e João, por eles terem decidido andar mais perto de Jesus e estar mais perto de Jesus, olha só, João sentava do lado dele. Do lado dele, por quê? Porque queria ouvir. E a minha pergunta para você é: meu irmão, o que você tem feito para andar lado a lado com o teu Jesus? O que você tem feito para ouvir o coração de Jesus? Será que você tem parado para ouvir? Será que você tem realmente descansado nele, mostrado o seu amor por ele? Sabe aquilo que eu falei para vocês no início da pregação? Sobre a conversa de Jesus com Nicodemos, da palavra eidos, que significa percepção. Você perceber, você estar ativado no mundo espiritual. Bem, entenda uma coisa. Sabe aquela primeira experiência que você teve quando aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador? Ali foi eidos. Você decidiu, você foi... Ninguém empurrou você para aceitar Jesus, você sentiu a voz dele falar com você. Quando você é íntimo de Deus, você lembra constantemente da transformação que ele fez na sua vida. Você tem percepção de quando ele fala com você. Eidos. Eidos. É necessário nascer do Espírito para ver o reino de Deus. Ou seja, eu estou conectado com o reino de Deus. Eu percebo quando Jesus está. Terceira característica, eles têm notícias sobre Jesus. Em João capítulo 20, verso 1 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Então ela correu e foi até Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. E Pedro e o outro discípulo, que no caso é João, saíram e foram ao túmulo. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Então o outro discípulo também entrou, que tinha chegado primeiro ao túmulo, e viu e creu. Diga comigo, ele viu e creu. Ele não precisou de uma explicação. Ele viu e creu. Pessoas que são íntimas de Deus
não tem dificuldade de crer no sobrenatural. Agora, pessoas que não são tão íntimas querem uma explicação. Como é que eu vou explicar um milagre? Como é que eu vou explicar uma profecia? Como é que eu vou explicar que Jesus Cristo cura? Está escrito na Escritura, e eu posso usar, sabe, muitos versículos. Ele viu e creu. Hebreus 11:6. Porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele viu e creu. Quem é íntimo de Jesus vê e crê. Não precisa de muita explicação. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o povo hoje quer ser doutor, mas esquece de ser íntimo. Sabe, quem conhece a Deus não fica se enroscando com nada, não fica se enrolando com nada. Tem coisas que eu não posso desacreditar. Sabe, eu não tenho como negar certas coisas que aconteceu na minha vida. Eu não tenho como negar. Então, ele recebeu isso em sua mente. Ele fez isso diante do depoimento de testemunhas oculares, porque nenhum deles conhecia ainda as Escrituras. Ele creu. João creu que Jesus havia ressuscitado. Ele creu. Ele viu e creu. Para quem está buscando muita explicação sobre Jesus, sobre o reino, sobre o sobrenatural de Deus, sobre o que Deus faz, eu tenho uma explicação para você: o justo viverá pela fé, e não pela explicação, pela fé. Não estou dizendo que você não tenha conhecimento. Busque conhecimento. Quer fazer teologia? Faça teologia, faz o que você quiser. Leia livros, estude. Mas o meu maior conselho para você é: além disso, em primeiro lugar, e depois disso tudo, seja íntimo de Jesus. Seja íntimo de Jesus. E eu quero que você faça uma pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela: você é íntimo de Jesus? Quando você é íntimo de Jesus, você não aceita certas coisas. Quando você é íntimo de Jesus, você se separa. Quando você é íntimo de Jesus, você não quer entrar em certas questões. Você é íntimo, você não quer perder aquilo que você tem. Quantas vezes eu, abri mão de ir a podcasts, de ir a certas entrevistas, porque era para debate. Como é que eu vou entrar nessas coisas? Tem coisas que eu não vou. É intimidade, não é explicação. É intimidade com Deus. É por isso que você só vai entender algumas coisas quando você se tornar íntimo de Jesus. E a minha oração aqui por você hoje é: torne-se alguém íntimo de Jesus.